Queridos irmãos, como estão? Aqui queria hoje partilhar convosco acerca do próximo domingo, que é a continuação do Evangelho da semana passada. É o Evangelho de São Marcos, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. E tem muito a ver com o Evangelho da semana passada, porque neste Evangelho Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão. Anuncia pela segunda vez aos discípulos que tipo de Messias é que ele é, que tipo de futuro lhe espera, não é? E dizendo-lhes o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. E diz o Evangelho de São Marcos: os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. É natural que tivessem medo, porque da última vez que Pedro enfrentou Jesus, depois de ele ter dito essas palavras, Jesus chamou de Satanás, não é verdade? Afasta-te de mim. E realmente, neste momento, os discípulos não se atreveram a dizer nada. Mas eles não entendiam o que Jesus lhes estava a propor e realmente sentiam-se incómodos com esta situação. Podemos imaginar que neste momento os discípulos ainda esperavam que Jesus acabasse por tomar as armas e por libertar Israel dos invasores do Império Romano. Eles ainda esperavam que Jesus utilizasse a sua popularidade para juntar todo o povo e para libertar realmente Israel dos seus opressores, o qual para eles era uma causa muito, muito válida e importante. E era isso que eles pensavam que o Messias tinha como missão realizar. Ora, Jesus tem e vai compreendendo que a sua missão, na sua relação com o Pai, na sua oração, vai compreendendo que a sua missão não vai por esses caminhos de responder com a mesma moeda à violência, à opressão. Vai por uns caminhos de serviço, de entregar tudo aos outros, de se dar por completo, até ao ponto de ser entregue às mãos dos homens, não só dar o que ele é, o que ele tem, mas ele próprio entregar-se e ser castigado por algo que não fez, deixando-se realmente, deixando-se não, levando o seu amor até ao extremo de amar os seus inimigos e os que o matam, os que o condenam à morte. Esta é a forma de salvar de Jesus, é a forma que o Pai inspira Jesus a trazer a salvação ao mundo, trazer o reino de Deus, construir o reino de Deus entre nós. E é essa forma, esse estilo de vida, esse espírito que ele procura inculcar nos discípulos. E por isso, depois dele ter pronunciado essas palavras, eles continuaram a conversar pelo caminho e quando chegaram a casa que supostamente devia ser a casa de Pedro, em Cafarnaum, já quando estavam num ambiente mais tranquilo, Jesus sentou-se e perguntou-lhes: que discutias no caminho? Então Jesus tentou aproximar-se das inquietações do coração deles, não é? Eles ficaram calados, não se atreviam a dizer nada, porque de algum modo, embora não percebessem, não entendessem o que Jesus lhes estava a querer transmitir, percebiam que era diferente do que eles opinavam e do que eles desejavam, não é? Eles percebiam que havia aí uma grande diferença e que
não saberiam como falar sobre este assunto, não é? No entanto, Jesus ajuda-os a abrir o coração e a confessar o que eles tinham conversado, porque ele próprio já sabia, não é? Ele tinha ouvido, mas tinha permanecido calado, não é? Ou seja, eles tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Ser o maior, ser o número um, é ainda hoje, na nossa sociedade, a maior ambição de muitos, muitos de nós, não é? Nós pensamos que sendo o maior, sendo o número um, realmente a nossa dignidade como ser humano parece que é maior, cresce, não é? Sentimos-nos mais importantes, sentimos-nos mais valiosos, não é? E isso é a causa de todos os conflitos que nós vemos que se dão no mundo inteiro, não é? Querer ser melhor do que o outro, um país querer estar mais armado do que o outro, ser mais avançado do que o outro. E entre nós, na vida diária, quantas vezes nós sentimos, quantas vezes eu própria sinto que, que tenho aquele desejo sei lá, ser importante em alguma coisa, fazer alguma coisa assim extraordinária, que os outros me admirem, não é verdade? No fundo é a nossa sede de ser amados, é a nossa sede de ser valorizados, que é muito válida, essa sede de amor tão grande que nós temos no coração, é muito válida, é a sede que Deus pôs no nosso coração, por isso não devemos rejeitar essa sede, só que devemos orientá-la porque realmente o que preenche a sede, completa a sede do nosso coração e sacia a sede do nosso coração é o amor que Deus tem por cada um de nós, sendo nós todos diferentes, todos necessários, todos importantes, não é? E com os nossos defeitos, com as nossas variadíssimas limitações, não é? Mas é esse estilo de vida que Jesus quer propor aos discípulos. Não, ele próprio vive à frente deles e depois também lhes quer propor, porque depois de terem falado sobre essa discussão que eles tinham tido, de quem era o mais importante, porque era algo muito importante na sociedade judia naquele momento, a hierarquia, não é verdade? Quem era o mais importante, era preciso saber a quem obedecer, a quem não obedecer, quem podia mandar, enfim, algo que também aqui na sociedade japonesa é está muito marcado, não é verdade? E então Jesus sentou-se, chamou-os e tranquilamente tentou explicar-lhes, não é? Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. Se vocês realmente, se tu, se nós queremos ser o primeiro, queremos ser grandes, queremos ser seres humanos em plenitude, em vez de querermos ser mais do que os outros, devemos estar ao serviço dos outros. Pôr aquilo que nós somos ao serviço dos outros com alegria, com generosidade, tal como fazia Jesus na sua vida diária com os discípulos, não é? Há outra passagem em que ele diz: Eu estou no meio de vós como aquele que serve, não é? Então, Jesus diz-lhes: vocês querem ser grandes, vocês querem sentir-se importantes, vocês querem ser pessoas que marquem a sociedade, o mundo, a história. Então, vamos todos ser os servos uns dos outros. Essa é a proposta de Jesus, não é? E para explicar-lhes mais claramente isso, chama uma criança que estava por ali, coloca-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma criança, uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Ou seja, Jesus mostra-lhes quem é o Messias, não é? O Messias não é um senhor muito importante, engravatado, que está num grande posto que é tratado por senhor diretor, por senhor Salvador, não é?
Não, é uma criança indefesa, que na altura, nessa época, era ainda mais indefesa do que as crianças de hoje em dia, que muitas vezes são os reis da casa, não é? Hum, a criança naquela altura, antes de chegar aos 12 anos, que era a idade da maturidade, eh, era considerada inferior, portanto não era um ser humano, não era considerado um ser humano, era igual aos animais e às mulheres, uma situação realmente triste que se dava naquela altura. Mas então Jesus escolhe o exemplo da criança para dizer: olha, a minha posição é igual à desta criança. Vocês querem estar comigo, vão encontrar no meio, dentro desta criança. Eu identifico-me com o menor de todos na sociedade, com o mais desprezado, o inferior, o mais frágil, não é? Por isso, essa é a proposta que Jesus nos faz também a nós esta semana. Não procureis ser superiores aos outros. Não pensem que por isso vocês vão ser mais felizes, vocês vão ser mais valorizados. Talvez sim, pelos homens, pelas mulheres serão mais valorizados, mas talvez também sejam criticados, talvez também por trás sofram as más línguas, não é verdade? Jesus propõe-nos outro caminho muito diferente, mas é aquele que não só nos torna mais humanos, mas também torna o mundo mais humano. E é assim que chega ao reino de Deus, não é? Venha a nós o vosso reino, é o que nós rezamos no Pai Nosso, e é o motivo pelo qual Jesus pregou e viveu, para que o reino de Deus se estabelecesse já neste mundo. E esse reino de Deus é este em que todos somos iguais. Não há ninguém um superior ao outro. Não há um que valha mais do que outro. Somos diferentes, sim, mas todos importantes e todos com uma missão importante. Sejamos idosos ou crianças ou jovens ou de meia idade, tenhamos a cor de pele que tivermos, a nacionalidade que tivermos, um, o trabalho, o emprego que tivermos, o que nos dá a dignidade é sermos amados por Deus, é sermos filhos de Deus. Por isso, não nos enganemos, não é? A procurar a aprovação dos homens, dos outros, pelos nossos títulos, pelos nossos grandes, sei lá, grandes carros, pela aparência das nossas vidas, pela nossa as grandes casas, e não tenhamos inveja das pessoas que têm isso que nós pensamos que nos dariam uma maior dignidade. Não é aí, não é isso que nos traz a dignidade. A dignidade vem de nos sentirmos, de acreditarmos que para Deus nós somos únicos e temos uma missão muito importante neste mundo. Por isso é que Jesus nos diz: ser o servo de todos, põe ao serviço dos outros aquilo que tu és. Aí, nessa altura, tu serás o primeiro, porque sempre serás o primeiro para mim, não é? Jesus olha para nós de uma maneira com um amor exclusivo. Para Ele, nós somos únicos, únicos e irrepetíveis, por isso nós seremos sempre os primeiros para Ele. É importante que descobramos esse olhar de Jesus sobre nós, que nos abraça como abraçou essa criança. Por isso, por muito pobres, por muito frágeis que nós nos possamos sentir, seremos sempre abraçados por Jesus. E é assim que nós temos que viver, no abraço do Pai, no abraço de Jesus, que nos convida a, como Ele, viver este caminho de serviço, de nos pormos ao serviço uns dos outros e de não procurarmos ser os primeiros nem os últimos, mas sim todos irmãos e todos uma grande família. Espero que tenham uma boa semana e que possam desfrutar deste projeto que Jesus nos quer propor.